Não estamos vivendo o tempo mais estranho das nossas vidas? Eu acho, cara, da minha vida pelo menos, né? É. Não é tão longa assim, né? Não deu pra viver tanta coisa estranha. Mas dentro do que você viveu não tá estranho? Eu creio que sim, né? A gente vê o nível de maluquice. Você vê o governo americano querendo convencer a gente que alienígena existe. Quando que eu ia imaginar um negócio desse, né? Então, realmente está surreal. A gente acabou de ter, 6 anos atrás, uma pandemia global. Foi a primeira vez que eu vivi isso na minha vida. Depois de uma falsa paz, de Guerra Fria, mas pelo menos mais tranquilo, e agora guerra estourando pra tudo quanto é lado, Muito né? estranho. É claro que o pessoal fica desesperado e a esperança entra aí forte, né? Eu tenho meditado sobre água, até falei... Perdão, me lembra? Lenny. Isso, Lenny. falei com o Lenny, ele pediu pra gente gravar ali, ele perguntou o que eu vejo do futuro da igreja, né? Tá. E aí o que eu falei sobre esse tema, eu acho que dá pra gente falar sobre o que a gente tá falando agora também. Eu não sei se tá pior ou se é porque o tempo que a gente vive, a gente consegue ter uma percepção e uma Tem isso imersão também. Chega automaticamente diferente. no nosso celular, né? que, assim, por exemplo, a gente tem a questão dessa liberação dos documentos sobre OVNIs e tudo mais. Mas a gente já teve também a questão do homem indo para a Lua, né? É. Se for fácil, é fácil igual e tem décadas de distância entre uma coisa e outra. A gente tem a pandemia, mas a gente já teve, cara, a peste bubônica, a gente já teve peste negra, gripe espanhola. Sodoma e Gomorra não aconteceu semana passada, né? Faz um tempinho que aconteceu Sodoma e Gomorra, o dilúvio. Deu chegar ao ponto de olhar para a criação e ter nojo do que criou e resetar. Então, assim, eu acho, e aí só um parênteses aqui para a gente meditar sobre. Eu acho que a gente talvez esteja mais pragmático, pessimista. Eu falo como um todo, tá? Sim. Se eu posto uma foto com um jogador de futebol, com um cantor, você vê muita gente que ao invés de celebrar, do tipo, cara, espero que esse cara tenha um encontro com Jesus, espero que tenha sido bom a conversa, espero que Jesus... Não. Cara, é julgamento. Atrás de like. Se uma celebridade se batiza, se alguém... Tudo a gente parte do pressuposto de que tem algo errado, de que tem algo... E eu vejo isso em tudo, assim. A política está desacreditada, a gente está desacreditado dos sistemas, a gente está desacreditado, enfim, das Nas relações. relações, né? Entre as relações. Eu não sei, cara. Eu tenho tentado meditar sobre o quanto isso pode ser uma expressão dos nossos olhos estarem se tornando maus, né? Quando os nossos olhos são bons, a gente vê todas as coisas como sendo boas, mas quando elas são maus, o nosso interior começa a entrar em trevas. E eu acho que esse pessimismo é o reflexo de uma geração cansada. Eu acho que tem a ver com os desafios que a gente está enfrentando emocionais. E aí a gente olha para o futuro com menos esperança. Por isso que é um tema que eu amo falar. A Bíblia fala que a mulher de Provérbios, ela olha para o futuro e ela sorri. E eu acredito que a gente precisa voltar para esse lugar que a gente sorri para o futuro. Então, se você me perguntar, pastor, então tá tudo bem, o Brasil tá bem, o mundo tá bem. Não, irmão. O mundo jaz no maligno. Mas desde que o jardim foi profanado, sempre esteve tudo muito mal. Sim. No sentido... Resumindo assim, tá tudo mal, Agora, para mas... quem tá em Cristo, para isso que quem eu ia falar. encontrou Temos esperança, que ter esperança. a gente tá dentro de uma bolha, né? Você tá dentro de uma... Tá cuidado. De uma cápsula de proteção, né? Então lá fora tá tudo de fato disfuncional, tá? Mas eu preciso ver com um olhar de esperança, eu preciso olhar com um olhar de bondade, eu preciso construir uma história que fala a respeito disso, né? Esse é o nosso chamado, né? Nós fomos reconciliados e recebemos o chamado e o ministério da reconciliação, ou seja, cara, tá quebrado, vamos consertar, irmão. Você tá cansado, vamos renovar. Você tá triste, vamos levantar, bom ânimo. Tem de bom ânimo. Você tá perdido, cara, vamos apontar o caminho. Porque esse papel de acusação, já mudando um pouco a ênfase do tema, mas a gente depois vai costurando os pontos, como você falou. Tudo Esse tem a papel ver, de né? acusação não é para ser da igreja. Agora eu falo como um cristão, como um que é a evangélico. acusação que você fala? Cara, Da foto que você falou, bota a da- foto de e os caras tudo, de ficam... tudo. Desse ódio, desse hate. De tudo. Você vê, cara, a igreja evangélica se perdeu. Não, irmão, a igreja evangélica, a igreja cristã, a igreja de Cristo, ela é incrível, cara. Ela é santa, ela é pura. Homens se perdem, sempre se perderam. Ah, o sistema é mau, sempre foi. Mas a gente tem que aprender a desassociar. Uma coisa não faz com que toda ela deixe de ter valor. Então, se eu errar como pai, não dá pra gente cancelar a paternidade. Sim. Faz sentido? Bater o carro não quer dizer que o automóvel não funciona. Pelo amor de Deus, então vamos destruir todos eles. Não, galera, menos. Acho que a gente precisa buscar esse lugar de equilíbrio.
Porque todo excesso revela uma falta. Eu acho que esse excesso que a gente tem tido de crítica, de acidez, isso tem a ver com algumas faltas que precisam ser preenchidas. Agora, o outro extremo também é muito perigoso. Porque eu não estou falando sobre ser otimista ou pessimista. Estou falando sobre a gente buscar um lugar de equilíbrio. Você lembra de achar que tá tudo bem também? Não, tá tudo bem. Aquela história do filme do Lego, né? Qual? Aquela musiquinha. Tudo é incrível. Tudo é incrível. Não, cara, não é. É ter um lugar de equilíbrio. Então, eu sei que existem crises. Achar que tá tudo bem? Porque aí você vive alienado, né? O mundo é cor-de-rosa, todos os políticos têm uma boa motivação, toda igreja é santa, todo pastor é um homem de Deus, toda pregação é alinhada, a economia vai dar tudo certo, na eleição tudo vai mudar, a Copa do Mundo, se a gente for campeão, isso resolve os nossos problemas. Não, cara, nem tanto, nem tão pouco. Sim. Então, a igreja não pode torcer pela Copa do Mundo. Não, cara, se alegra, assiste, é esporte. Mas entenda que não muda nada no nosso rolê. A política... Não, cara, a gente vive numa democracia. Dá para achar que a solução vem a partir de governantes? Não, mas é melhor a gente buscar ter governantes um pouco mais alinhados com o que a gente acredita como ideologia do que a gente se abster completamente do cenário político. Então o equilíbrio eu acho que vai para esse lugar. Então é o que eu costumo falar, né? Desculpa até tomar muito tempo, eu já vou que isso? devolver. Eu tô aqui toda semana, eu quero te ouvir também. Exatamente. É o que eu costumo falar sobre, por exemplo, a nossa posição em relação a doenças, a manifestação do poder de Jesus para curar, o poder do Espírito Santo para manifestar a cura. O que eu gosto sempre de falar, Vilela, é o seguinte: o fato de crermos que Isaías 53 é uma realidade, Jesus já levou sobre si as nossas doenças, o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. A gente crê que pelas pisaduras nós fomos sarados. A gente crê que pelo poder do nome de Jesus e pelo poder do sangue de Jesus a gente pode impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Isso é um fato. É uma crença. Agora, isso não anula em nada a realidade da doença. O câncer é câncer. Ele não deixa de ser câncer porque eu creio na cura. Mas a fé estabelece uma realidade superior. Então o câncer continua sendo câncer, mas eu creio que Jesus pode curá-lo. O problema continua sendo problema, mas eu creio que pela fé eu posso romper. A muralha continua sendo muralha, mas eu creio que pela fé elas podem cair. O gigante continua sendo gigante, mas eu creio que na força do Senhor eles podem ser derrubados. Então a alienação é quando eu começo a ir para um lugar de negação. Não, isso não é uma doença. Não, isso não é um problema. Não, isso não é uma crise. A negação não faz a fé operar o milagre. Ela só faz você se fechar para essa realidade. Isso não vai mudar a tua história. Então, se Davi olha para o gigante e finge que o gigante não está ali, a cabeça cortada teria sido de Davi. Se o povo está diante das muralhas de Jericó e não se move em fé, as muralhas continuariam de pé. Então, o que é fé? É entender a realidade ao teu redor, mas se mover por uma realidade superior. Então, quando Jesus ele propõe a oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso está fundamentada em trazer o céu sobre a terra. Que venha a nós o teu reino e que seja feita a tua vontade. Então, o que é o céu sobre a terra? É entender que a terra carrega realidade, disfuncionabilidade, carrega problemas, carrega crise, carrega as obras da carne. Então, o que é o céu sobre a terra? É uma realidade que se sobrepõe, que subjuga, que cobre. Então, eu acho que é para esse lugar que a gente precisa de equilíbrio. Tem até uma brincadeira, né? O carismático, ele volta de um seminário encharcado da fé, ele pega todos os boletos, coloca na mesa, ele começa a falar: você não é um boleto, você não é um boleto, você não é um boleto. Seria bom, né? Meu irmão, o boleto não vai deixar de ser boleto. O problema não vai deixar de ser problema. Agora, eu posso acessar o caráter de Deus que fala a respeito de um Deus provedor. Posso acessar o caráter de Deus que fala a respeito de um Deus que cura, que fala de um Deus que salva, que fala das misericórdias que se renovam todas as manhãs, que fala sobre o bálsamo que despedaça todo o jugo, a unção que traz liberdade. Então, essas realidades se sobrepõem, mas não anulam. Problema é problema. Jesus tinha que pagar imposto, ele operou um milagre e veio uma moeda da boca do peixe. Mas o imposto não foi cancelado. Olha que forte isso aqui, ô Vilela e Daniel. A redenção fala a respeito de algo que era real, estabelecido e não foi cancelado. O que é a redenção? Deus estabeleceu um princípio: o salário do pecado é a morte. O homem pecou, precisa pagar.
ele não muda a lei, ele não cancela o julgamento, ele não dá um jeitinho, ele não coloca ninguém infiltrado num Supremo Tribunal do Céu. Ele fala, é lícito, é justo, precisa ser pago. A única coisa que ele faz é substituir quem vai pagar a pena. Mas a pena foi paga. Então, Deus se entregou no lugar da criação para manter de pé a sua palavra e não quebrar um princípio. Ele não pode ir de encontro ao seu caráter. Então, meu irmão, se até a realidade da redenção fala a respeito ao Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que estabeleceu os princípios, não negando uma realidade, é real. O homem pecou. É real. O homem feriu um princípio. É real. Ele precisa pagar com a morte. Mas o que Jesus estabelece? Uma realidade superior. Aquele que não cometeu pecado, então se fez pecado. Para que todos aqueles que nele creem tenham acesso à justiça de Deus. Tenham acesso à misericórdia de Deus. Então, resumindo muito e para não me alongar muito mais nesse tema, eu acho que a gente tem talvez uma crise de perspectiva. E essa perspectiva talvez esteja ligada a uma crise existencial. A gente está mal. A gente está muito cético, muito duro, muito crítico, muito ácido. Eu acho que essa agenda do inferno tem sido muito bem sucedida em relação à igreja de Cristo. Dividir para conquistar. A gente está polarizado dentro de casa. A gente está polarizado dentro de si. Então, eu não posso me alegrar com uma crise no ministério do outro, eu não posso me alegrar com um problema na vida pessoal do outro. Por quê? Porque somos todos um, né? A igreja de Jesus é uma igreja plural, né? No princípio, quando Deus cria o homem, ele não fala que seja feito a minha imagem. Ele fala, façamos a nossa imagem. Então, a criação é uma manifestação plural da Trindade. Então, somos feitos à imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente é feito do barro, mas passa a ter vida quando recebe o fôlego do próprio Deus. Ou seja, somos plurais. Quando Paulo, lá na frente, ele vem revelar um mistério que estava oculto por épocas e gerações, ele fala, e esse mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Então não é Cristo sobre o André, não é Cristo sobre o Daniel, não é Cristo sobre o Vilela, é Cristo em nós. Quando um Cristo começa a se manifestar de forma individual na criação, isso gera um avivamento plural, aí as pessoas começam a olhar e ver esperança. Por quê? Porque existe uma igreja plural, existe um povo que caminha em unidade, para que todos vejam e para que todos creiam que o Senhor opera em nós. Agora, uma igreja dividida, ácida, cética, crítica. Meu irmão, eu ouço comentários às vezes de pessoas falando, cara, eu até queria crer no que vocês pregam, mas vocês são tão divididos entre vocês mesmos, cara. A gente se destrói nos púlpitos, com indiretas, nos comentários, com acidez, nas mesas, com impureza. Então, assim, eu acredito que a esperança que a igreja carrega, ela precisa ser promovida a partir de um ressignificar, que é da gente olhar para dentro. Cara, o mundo está mal, sempre esteve. Está em crise, sempre esteve. Promiscuidade, sempre houve. Você pega Alexandre o Grande, promíscuo. Você pega os imperadores, promiscuidade. Você pega a Grécia Antiga, os pensadores. Você pega os filósofos, promiscuidade. Você pega Sodoma e Gomorra, homens que desejavam ter sexo com os anjos, promiscuidade. Você pega Noé. Meu irmão, sempre houve. Sempre houve. Desde que o mundo é mundo, ele jaz maligno. Agora, você pega a igreja, vamos falar da igreja primitiva, a partir de Atos 2, a gente está na semana de Pentecostes. Cara, empoderada pelo poder do Espírito. Estevão, a glória de Deus brilhando sobre a face dele enquanto ele era apedrejado. A gente vê homens reunidos, simples, num lugar comum, mas o derramado do Espírito gera neles uma autoridade para manifestar cura, operar milagres, sinais, maravilhas, a sombra de Pedro curando pessoas. Cara, cadeias sendo quebradas. Eu acredito que a gente precisa voltar para esse lugar. Não era um cenário favorável, mas a igreja caminhava debaixo do favor de Deus. Flávio Josefo, o historiador antigo, ele dizia que cada gota de sangue de um cristão que caía era como uma semente do evangelho. Quanto mais perseguiam a igreja primitiva, mais ela crescia. A gente só não pode esquecer a razão de ser. Somos a esperança de um mundo em trevas. Somos o caminho, a verdade e a vida revelada a partir da proclamação da mensagem que a gente carrega.
somos pessoas que foram encontradas pelo bom samaritano. E a gente só está falando, olha, eu estava no lugar que você estava, existe esperança para você. Então, a gente tem que ser ministro da reconciliação, não ministro da justiça, cara.